Estamos no ar, Metanoia. Boa tarde, meu povo. Sejam bem-vindos a mais um podcast do canal do YouTube da Rede Século XXI, nosso Metanoia. Eu quero já agradecer vocês que estão aqui com a gente. Já pedi desde já, antes de falar aqui meu oi, falar do que a gente vai falar, já pedi para você compartilhar essa live, chamar as pessoas aí que você conhece, posta aí nas suas redes sociais, vem participar com a gente desse assunto tão interessante que a gente vai falar hoje, que é o cinema. Mas qual que é a nossa voz como cristão nesse meio que a gente tanto gosta de participar, de assistir, de quem que não gosta de ir lá assistir um bom filme, comer uma pipoquinha com as pessoas que a gente ama, né? Então, sobre isso que a gente vai falar nessa tarde. E eu quero receber o nosso querido Padre Douglas. Padre, boa tarde, sua bênção. Boa tarde, Deus abençoe, Thierry, Deus abençoe todos que estão nos acompanhando. Tema interessantíssimo esse que nós vamos abordar hoje. A nossa perspectiva de fé. E sem demoras, vamos lá, roda a nossa vinheta. Ó, já vai deixando aí seus comentários aqui com a gente, vai conversando aqui com a gente pra gente bater um papo, trocar uma ideia sobre esse assunto. E nós não estamos sozinhos, eu e o Padre Douglas temos companhia hoje online aqui com a gente, Ângela Moraes, da Kobe Produções, e o Renan tá com a gente também. Gente, e aí, boa tarde, como que vocês estão? Boa tarde, tudo bem, graças a Deus, Thierry, Padre Douglas, Renan. Obrigada pelo espaço e pela oportunidade de falar de cinema com vocês. Boa tarde, pessoal. É uma alegria estar com vocês neste podcast, falando de um tema tão importante. Agradeço pelo convite. E, Ângela, seja muito bem-vinda para estar conosco. Exatamente. Gente, eu vou pedir para vocês se apresentarem. Ângela, fala pra gente um pouquinho aí quem que é a Ângela, da onde a Ângela vem, o que ela faz, falar com o nosso pessoal, falar conosco aqui. Então, eu sou goiana de nascimento e vivo em São Bernardo do Campo há 20 anos e sou relações públicas de formação, mas na prática sempre contribuí na missão da igreja com a comunicação. Eu sou filha de Maximiliano Kolbe, é um santo da Igreja Católica, um polonês, um frade menor conventual, que morreu na Segunda Guerra Mundial. Na verdade, ele não morreu, ele doou a vida por um pai de família. E então eu conheço bastante a espiritualidade, fiz parte da Milícia da Imaculada, que é uma associação por ele fundada, até no ano de 2020. Então foram alguns anos aí de trilha da espiritualidade kolbiana, onde também a gente teve a oportunidade de conhecer a TV Século XXI, a Associação do Senhor Jesus, caminhar juntos aí com o Padre Eduardo e toda a equipe que trabalha com ele. Especificamente, nos últimos anos, depois de trilhar a parte de comunicação no rádio, produção de alguns eventos, a gente começou a aventurar-se por esse caminho do cinema, e no cinema católico, mais especificamente. E a primeira experiência de fazer uma produção de lançamento foi justamente com um documentário, também ficcional, de São Maximiliano Kolbe, né? Não podia ser o primeiro, não podia ser com o outro. Isso aconteceu bem um ano antes da pandemia, em 2019. Então, nesse período, a gente vem também trabalhando outros filmes católicos mais aí para o streaming, né, nesse período, e agora retornando para o cinema. Muito bom. Renan, fala um pouquinho para a gente de você. Vamos lá. Eu sou natural da cidade de Mamborê, aqui no estado do Paraná. Tenho 31 anos, educado numa família católica e, desde 2006, participando da renovação carismática católica e, nos últimos 2 anos,
me dedicando como colaborador na Associação do Senhor Jesus. Gente, ó, a gente tem aqui duas pessoas que já trouxeram o testemunho deles, mas vamos lá para o nosso assunto. Falando dessa questão do cinema, né, padre? O quanto é importante, padre, Ângela, Renan, queria que vocês que a gente discutisse aqui um pouquinho dessa importância, dessa ferramenta, vamos dizer assim, porque o cinema é uma arte, né, conhecido como a sétima arte. E a arte, hoje em dia, tem sido tão deturpada, né? Hoje em dia, quantas vezes a gente não fala aqui no Metanoia, né, padre? Do quantas vezes a gente precisa voltar à essência e falar de novo do que é a beleza. E a arte tem esse papel essencial de nos ligar ao belo, de nos ligar ao essencial, ao transcendente. E o cinema é algo assim que chega mais próximo às pessoas, né? Onde as pessoas... de certa forma, eu posso dizer assim, que elas se apegam mais, porque não existe, acho que não existe ninguém que não goste de um bom filme, de assistir um bom filme, não é? Eu gosto para tratar sobre o poder de influência que o cinema tem, como todas as demais artes, de começar mencionando uma frase do filósofo Aristóteles, que obviamente não conheceu o cinema, que não existia na época dele. Ele é anterior a Cristo. Ele dizia assim: nihil in intellectu qui prius incensus. Não há nada na mente, no intelecto, que não passe pelos sentidos. Os sentidos são a porta de entrada para tudo aquilo que vai parar dentro da alma, da mente da pessoa. O que ela vai crer, acreditar, pensar, etc. Então, qualquer instrumento sensível que apele aos sentidos, ele tem o poder de criar consciência. Exatamente. O cinema é a primeiríssima grande arte a conjugar os dois principais sentidos de formação da mente, que é a audição e a visão. Você tinha por anos o rádio. Depois surgiu a televisão, mas a televisão existia o chamado cinema mudo, então tinha ali legendas, era algo puramente visual. Então, ou se fazia comunicação auditiva pelo rádio ou visual pela TV, mas os dois, né, isso levou certo tempo. E quando o cinema conjugou a ambos, ele foi imediatamente descoberto como um recurso de formação de opinião tremendo. Basta a gente se observar. Pegue um filme bem feito, bem produzido, uma longa-metragem, e veja como você sai mexido com aquilo ali. Exatamente. Dependendo do assunto que se trata. Eu vou mencionar um exemplo. Quantas pessoas assistem filmes que tratam sobre reencarnação, vidas passadas, coisas do tipo? Ela fica 1h20, 1h30... imersa naquela trama, ela sai, por mais cristã que ela seja, ela sai em crise de fé, cara. Porque ela começa a questionar, né? Ela não começa tem como a questionar, questionar. e depois fica mandando mensagem pro padre. Padre, pelo amor de Deus, me ajuda, eu tô abalado, não sei o quê. Porque é um conjunto de fatores. Exatamente. Trilha sonora, trama, as imagens, a atuação dos atores. Dramaturgia, né? Exatamente. Toda a dramaturgia, ela tem o poder de incutir ideias com uma força tremenda. E isso, quando foi descoberto, começou a ser utilizado, por exemplo, como arma ideológica. Sim. O Partido Nazista tinha, por exemplo, o Goebbels, que era o grande produtor de propaganda do nazismo. E o nazismo, a título de exemplo, foi o regime político que mais investiu dinheiro em longa-metragens. Existiam cinemas, eram filmes confeccionados para que todo o povo alemão assistisse. O Partido Nazista às vezes se reunia. Existiam noites de gala feitas em cinemas em Berlim, com todos os oficiais do partido para assistirem aquilo. E eles narravam no cinema os feitos heróicos, né? As conquistas do exército nazista. E as pessoas saíam empolgadas, saíam assim, empoderadas. Mas o contrário também acontece, né, padre? Porque, tipo assim, tem essa questão do empoderamento, tem a questão da alegria, mas eu fico pensando, até esses filmes que a gente assiste, por exemplo, um filme de terror também, porque tem até uma questão, como o senhor falava mesmo, da trilha sonora. Eles estudam isso para saber o que pode ou não elevar uma frequência cardíaca para que a pessoa se sinta ali na adrenalina do momento, na situação. Só que tem uma situação aí que eu acho muito interessante, que aí eu queria que vocês falassem também aí,
a Ângela como comunicação também, que, por exemplo, quando a gente pensa nesses filmes, o padre está falando da questão do que eles podem trazer até como ideologia, mas nós temos também muita coisa boa. Quando a gente pensa, por exemplo, esses dias eu estava até vendo aquela cena, eu gosto muito de filme, obviamente, né? Mas gosto muito de trilogias como O Senhor dos Anéis, que eu acho que é um exemplo que a gente pode citar assim como uma obra-prima mesmo, em todos os sentidos, mas que é um filme que nos leva, por exemplo, não é um filme propriamente cristão, foi uma história escrita por um cristão, mas não um filme cristão em si, mas que nos faz pensar, por exemplo, entre tantos outros, numa questão de honra, numa questão de dar-se por algo que é muito maior que a si mesmo. Então, eu queria que a gente até trouxesse isso, porque ele não tem só esse poder de influência no sentido de a pessoa que vai ver um terror e se sentir mal, ou, de repente, de revelar esse empoderamento nas pessoas, mas como assistir um bom filme nos faz também enxergar esse sentimento de doação de vida, ou um sentimento de honra, e tantas outras coisas que a gente pode perceber nesse meio. Bom, sem dúvida, aquilo que o padre Douglas estava falando, né, do caminho do rádio, da televisão e o cinema, e eu acho que a gente pode também agregar a música, né? Você falou da trilha sonora, o quanto se estuda a trilha que impacta. O nosso Coração Ardente tem uma música tema, né, que faz parte da trilha sonora do filme. E que foi uma música composta por uma cantora católica chamada Apenas. Ela é argentina, e eles pediram para ela fazer a letra da música e musicá-la, né? E é uma música realmente impactante. A gente teve a graça e a satisfação de ter a permissão dela e fizemos a versão em português. Fizemos um clipe, e quem interpreta, quem faz a versão em português é a Andrea Zanardi, do grupo Cantores de Deus. Então, é uma música que toca, você comentou aí, que você, nos bastidores, né, você assistiu o filme. Então, no final do filme, é a música interpretada pela Andrea que toca. Então, muitas pessoas não vão embora enquanto a música não termina, por exemplo. É verdade. Eu sou prova viva que isso acontece mesmo, né? Então, acho são vários ouvidos, aspectos, né, vão atrás. São vários aspectos que dentro da sétima arte, né, que é o cinema, se utiliza para, assim, encantar aquelas pessoas que estão ali, que saíram de casa para ver naquela tela enorme, hoje com tantas tecnologias diferenciadas. O nosso é 2D, mas a gente sabe que tem outros formatos, 3Ds, e salas bastante arrojadas na tecnologia. Então, todo essa tecnologia que hoje está à disposição é utilizada, sim, para... aí é cada tema, né, de cada filme, como vocês estavam dizendo. No nosso caso, que é um conteúdo que é mais ligado à religião, à nossa fé, e aí é a contar a história da vida dos santos, contar a vida contar as aparições de Nossa Senhora em vários títulos, como a gente já teve Fátima, tem Lourdes, né, tem outros, de outros santos, e nesse caso especificamente do Coração Ardente, ele é um docudrama que mistura a parte ficcional com histórias reais, que é onde entra aí uma parte documentada. Então, esse tipo de conteúdo para o nosso público, ou para a gente falar da nossa fé, está sendo cada vez mais desenvolvidos, utilizados e produzidos por produtoras católicas, né, que já tem esse nicho mesmo no mundo. Nos Estados Unidos, mas Espanha acho que hoje o país que mais tem produção de conteúdos desse nicho, e vai utilizando tudo isso que vocês comentaram, justamente para que a gente saia dali fortalecido na nossa fé, conhecer algo que a gente não conhecia, porque esse é o objetivo. E acho que para finalizar esse pensamento, o fato da igreja, quando a gente fala igreja, são esses braços, né, de televisão, rádio, da comunicação como um todo, e o cinema, é necessário.
porque a gente tem dito isso. É um entretenimento. Você, eu, todos nós, quando a gente sai e vai assistir a um filme, você está buscando o quê? Algo diferente. É um entretenimento. A gente soma esse entretenimento de se reunir também com algumas pessoas, ir juntos e depois também compartilhar. O que a história da Lupe pode ter impactado na Thierry? O que ela pode impactar para mim, para o Renan, para o Padre Douglas e por tantas outras pessoas que já assistiram. Eu já ouvi alguns testemunhos acerca. Então, esse é a nossa missão, de que esses conteúdos sejam realmente bem feitos, bem produzidos, porque a gente gosta de ver coisa bonita, mas que sejam fiéis também à história proposta, né? Eu acho que esse é um ponto muito importante que você tocou. Quero até falar um pouquinho aqui, né, dessa questão da fidelidade, né, nas coisas que a gente se propõe a fazer, porque acho que fazer muito bem também faz parte da fidelidade, mas trazer aquilo que é ensinado pela igreja, a verdade daquilo que é trazido, né? Acho que é muito importante isso que você falou. Então, de forma impactante, pela maneira como se é feito, como é o caso do filme, né? Coração Ardente é o filme aí. Ô, Ângela, você falou aí até rapidamente, mas do filme Coração Ardente, e eu e o Renan, nós assistimos, né, também. Acho que dá para falar um pouquinho dos testemunhos, mas até queria aí pedir para os meninos colocarem aí na tela para a gente. Eles colocaram aí o cartaz do filme, que está muito bonito. Você que está nos assistindo aí, já até convido vocês no site, né, Ângela? Acho que você pode falar um pouquinho melhor disso para a gente, mas tem também, né, como você pedir para visualizar na sua cidade, se de repente não tem, né, na sessão. Porque é um filme muito impactante, a gente não está aqui só para falar disso, mas acho que é muito importante porque ele traz uma devoção, traz algo dos santos da igreja, assim como a Ângela falava, mas traz algo que é muito mais importante ainda, que é a vida de Nosso Senhor e o testemunho para a nossa vida também, né? Sem dúvida. Eu acho que Coração Ardente é, sem dúvida, um dos melhores docudramas que a gente recebe nos últimos anos. E a gente, aí acho que a gente vai poder compartilhar um pouco dessa história do cinema católico, né, no Brasil, nessa realidade que é tão desafiadora. Muito, né? Evangelizar na televisão, no rádio, a gente sabe que já é uma batalha por dia. Agora você imagina o cinema, que ele custa muito, e também nós, no Brasil, a gente ainda não tem essa cultura de ter cinema católico no cinema, ter filme católico no cinema. Tem muito mais produções mais evangélicas, mais cristã, do que católica. Então, isso vai tudo depender de um caminho que a gente vai fazer, né? O fato da gente ter lançado ele dia 10 de março, em alguns cinemas, a gente tem o apoio da Cinemark em algumas praças, né? Da Kinoplex também, da Cinépolis, que são as 3 maiores redes de cinema no Brasil, mas o cinema, as salas são dominadas pelos blockbusters, né? Que, na verdade, eles são os donos das salas. E errado não tá, né? É o mercado deles e a gente que está ali entrando, propondo algo diferente, que algumas pessoas perguntam para nós. Mas por que não coloca na plataforma digital, no streaming? Não, porque ele foi feito para o cinema. E os filmes, eles têm uma liturgia. Eles vão para o cinema, antes eles iam primeiro para a televisão e depois para o streaming. Com o advento, né, da pandemia, algumas coisas mudaram, mas alguns produtores, que é o caso da Goya, ela guardou esse filme por 2 anos. Ela poderia ter liberado e ter colocado no streaming em 2020, 2021, por conta da pandemia. Mas eles acreditam que o cinema é um lugar que nós precisamos ocupar também. Concordo com aquilo que a gente está falando. Vamos ver o que está de cartaz no Brasil. As maiores bilheterias são heróis, não estou aqui fazendo uma crítica negativa, mas são heróis, sim, são histórias sobre exorcismo que não faz muito nexo, histórias de terror que a gente estava falando aqui, né, mais cedo. Exato. Então, quer dizer, tem nicho para isso, para todos esses públicos. Também tem.
público católico, a gente tem visto vários jovens, várias pessoas que participam do apostolado da oração e de outros grupos, inclusive da Renovação Carismática, se organizando nas cidades e indo em grupo. E é tão lindo, porque tem um sinal diferente. E a gente está proporcionando isso. Então, essa também é uma missão nossa, de continuar esse caminho. Eu acho que é essa a proposta, mas tem algo que é interessante, que você falava da questão dos grupos se organizarem, né? Eu acho que as paróquias podem fazer isso, todos os movimentos, porque nós, como igreja, também devemos apoiar aquilo que tem para nós, né? E tá rodando aí pra gente um videozinho também, porque nesse filme é contada ali uma participação que a própria Rede Século XXI teve através da devoção do Sagrado Coração aqui no Brasil. Renan, você quer falar um pouquinho sobre isso, que você também assistiu? Acho que é importante dar seu testemunho aí. Sim, então, também trazendo um pouco do que a Ângela, Padre Douglas e você trouxe, a igreja, ela sempre esteve atenta a diversas formas de arte. Então, não é à toa que quando nós olhamos para o próprio Vaticano, existem diversas obras de arte que estão aos cuidados da igreja. São pinturas, são esculturas, são livros, e a igreja, como mãe e mestra, diante do cinema, ela não poderia ficar em silêncio sem orientar os seus filhos. Então, eu penso que é de suma importância trazer para o conhecimento do público que está nos assistindo que existe uma encíclica do Papa Pio XI, que ele fala especificamente do cinema, vigilante escura. E o que traz nesta encíclica? Diante do progresso da ciência e da arte, para que isso seja utilizado para a maior glória de Deus, para que não seja distorcido e não seja utilizado o cinema contra a própria igreja e contra as próprias pessoas. Então, assim, diante do filme Coração Ardente, que é um filme que no momento traz a associação do Senhor Jesus, retrata a devoção ao Sagrado Coração de Jesus e também a figura de Santa Margarida Maria Alacoque, aqui agora eu entro com o meu testemunho. Eu assisti o filme 2 vezes. No dia 19 de março, e aqui tem um fato que aconteceu, foi onde eu conheci a Ângela, por acaso. Eu queria levar mais pessoas para viver essa experiência. Após sair da sessão de cinema, no dia 19, um amigo que tem grande influência para propagar a devoção às Sagradas Relíquias, e eu contando para ele a experiência que eu vi diante do contexto que eu também estou inserido e que faz parte dessa história no mundo, ele falou: Renan, eu tenho algo que eu preciso confiar para você. E é algo que acontece parecido com a Alicia, que é uma personagem do filme, de El Salvador, que propaga e que se encontra com o Padre Eduardo e traz a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Eu recebi uma relíquia, Santa Margarida Maria Alacoque. Primeiro foi um comunicado, essa relíquia chegou ontem, não sei se eu consigo mostrar. É uma relíquia ex-óssibus, se trata de um pequeno fragmento do osso dela. E daí eu fiquei assim me questionando: meu Deus, não tem como você ficar de braços cruzados. Então eu fui convidando amigos. Trouxe um pessoal para posar em casa no final de semana e fomos assistir pela segunda vez, eu no caso, a sessão de cinema, com o filme Coração Ardente. Qual a experiência? Não se trata apenas de fatos históricos, mas do impacto da devoção do Sagrado Coração de Jesus, daquilo que é vontade do coração de Jesus para o nosso coração. Um fato engraçado, só para concluir o pensamento e esse testemunho. Na primeira vez que eu assisti, eu olhei para o lado, um monte de senhoras do Sagrado Coração do Apostolado, olhei para a direita, a mesma realidade. No final do filme, só faltava uma toalha. Eu estava chorando e olhava para aquelas senhorinhas, meu Deus, elas estão tão fortes, algumas assim, até chorando, mas eu estava ali de fato não aguentando, porque é impactante. Viver aquilo que diz em Provérbios 19, versículo 21, há muitas vontades no coração do homem, mas é a vontade do coração de Deus. E qual é a vontade do coração de Deus para a nossa vida? Então, o filme, ele me proporcionou isso. Até enviei uma foto do nosso grupo, na última sessão, aí no dia 26,
E foi assim magnífico, foi impactante. Então, Ângela, como que foi o meu contato com a Ângela? Eu liguei para a Kobe Produções, ela atende. Falei, com quem eu falo? Com a Ângela. Eu gostaria de saber até quando que vai estar o filme disponível nos cinemas. Ela falou, diante da procura. E aqui na Arquidiocese de Maringá, os meios de comunicação da Arquidiocese fizeram uma excelente divulgação, para a maior glória de Deus. E muitas pessoas foram prestigiar que tinha sessão de cinema que não tinha mais como você adquirir o ingresso para prestigiar. Então, o meu contato com a Ângela, nós estamos nos conhecendo hoje, se vendo por vídeo nesse encontro no Metanoia, e aqui é um testemunho. É vontade do coração de Deus, não tem como ser impactado por uma espiritualidade, por um filme, e como ele nos proporciona também levar outros a viver essa experiência, a serem enriquecidos com a graça de Deus. Exatamente. Um pouco daquilo que eu vivi. Desculpa pela empolgação, mas de fato, a Ângela sabe como foi. Mas eu acho que é importante trazer, né, padre, assim, acho que a nossa responsabilidade, quando você pega um filme como esse, por exemplo, que fala da história do Sagrado Coração de Jesus, como Santa Margarida Maria Alacoque viveu isso, como o Senhor tocou a vida dela e como isso foi tocado a tantas vidas, né? Porque é um filme testemunhal também. Então, você está falando de testemunhos. E eu acho que é esse o nosso papel, né? Como cristão, quem está no meio da comunicação, né, padre? O que mais a gente pode fazer para que seja sempre anunciado o nome de Cristo? Então, nós que estamos nos meios onde, vamos dizer assim, entre aspas, tem muito mais espaço para se anunciar a verdade, eu acho que são meios que a gente precisa cada vez mais estar, não é? É necessário preencher espaços que dizem respeito a esses veículos. Sim. Né? Logo depois do documento de Pio XII, que o Renan já mencionou, em 66 o Vaticano II promulgou a intermirífica a respeito das comunicações sociais, faz uma breve menção ao cinema, mas fala muito mais de TV e rádio, porque era o que tinha na época, né, anos 60. E ali ele deixa claro algumas diretrizes, vamos assim dizer, que são atualíssimas, diga-se de passagem. Seria necessário, obviamente, dar uma atualizada no documento, mas ler os fundamentos que estão ali. É necessário que as comunidades cristãs valorizem. Quando eu digo comunidades cristãs, as paróquias, as dioceses, as associações católicas, deem o devido valor à formação também técnica e profissional daqueles que têm o chamado para lidar com as mídias sociais, rádio, TV, cinema e tudo mais. A formação doutrinal igualmente, porque são eles que saberão colocar o conteúdo da fé em chave cinematográfica a todo um aparato, vamos assim dizer, editorial, de conteúdos que eles vão saber manipular, por assim dizer. Agora, o povo católico também precisa ser incentivado ao consumo desse produto. Nós estamos falando, a própria Ângela mencionou, que se trata de um mercado. Sim. Em termos de sociedade civil, trata-se de um mercado. Se tem mais espaço para manter o conteúdo à disposição, na medida em que há mercado. Exatamente. E nós precisamos também purificar um pouco a nossa relação com essa palavra, porque em termos de doutrina social da igreja, existem várias ressalvas, né? O mercantilismo, ou seja, o mercado pelo mercado, capital pelo capital. Mas o mercado em si nada mais é do que a oferta de produtos. Todos nós vivemos de mercado. Você precisa de comer, beber, ter água, luz, TV, internet, enfim, todos nós. Então, quando se trata de propagar a fé, você tem ali para produção cinematográfica, como nós temos aqui para produção televisiva, você tem pessoas que têm contas para pagar, que têm filhos para sustentar, que vão dedicar tempo, atenção à produção dessas coisas. E tudo envolve dinheiro. O povo católico tem, às vezes, aversão a isso, mas nós precisamos nos mobilizar para preencher espaços, não só os que produzem, mas também na hora de consumir, quando esse produto for lançado. Se não houver um retorno
no consumo do produto, não é? Indo ao cinema, assistindo, prestigiando, comprando ingresso, divulgando, Exatamente, indo de Padre. novo, gostei, vou de novo, compra de novo, olha, vamos tomar por parâmetro o grande boom cinematográfico de anos atrás, que foi o filme Paixão de Cristo. Quem não foi o católico que não foi 2, 3, 4 vezes no cinema? O Paixão de Cristo ficou meses em cartaz justamente porque houve consumo. A Ângela deixou isso claro. Então nós precisamos ir consumir e levar outras pessoas, porque com isso nós não só ocupamos o espaço, como ampliamos a nossa presença nesse espaço Exatamente, né? E o padre tá falando disso, eu fiquei pensando aqui, né? Porque quando você fala assim, de um filme que a gente está ali divulgando e às vezes não tem a quantidade de pessoas para que se consuma aquilo, então você tem menos tempo do filme lá em cartaz, até por falta de pessoas indo assistir, mas eu fico pensando, né? Se a gente tem essa mobilização que o padre está falando, que também faz parte da evangelização, é papel do cristão estar nos meios, sim, de comunicação porque, como o Renan dizia, é para a maior glória de Deus, não é para nós. Então, quando nós fazemos esses filmes, essas produções, quando nós falamos aqui na TV, quando nós buscamos ter um programa que anuncia algo, nós não estamos aqui falando só de uma informação, nós estamos falando de uma pessoa. Então, quando eu penso nisso, eu fico pensando quantas outras pessoas não podem ser alcançadas através, às vezes, da gente se mobilizar nesse sentido, né? Porque imagina, a gente está mobilizando lá um filme que para nós é conhecido, de repente, porque estamos falando ali do Sagrado Coração, que é uma devoção católica. Mas quantas vidas não poderiam ser tocadas porque, de repente, alguém olhou e viu o cartaz lá do filme e pensou assim, poxa, o que será que fala, né? Coração Ardente, porque é um nome impactante quando você pensa ali. E a própria história que a Ângela falava no começo de São Maximiliano Kolbe, né? É uma história linda, que aí você não está falando só para o público católico, você está falando de vida, você está falando de doação, você está falando de honra. Você fala também da questão do nazismo ali. Então, são coisas que podem chegar a muito mais gente. Não é só para nós. Eu acho que é um apelo aqui que a gente pode fazer, né, nesse sentido de como nós, como cristãos, podemos também ajudar nos meios de comunicação. E o padre falou algo essencial, que é essa questão da formação das pessoas, mas tanto técnica quanto espiritual também. Para que a gente tenha esse estudo, né, Ângela, como a gente falava ali no início, quando eu penso na trilha sonora, se a trilha sonora do filme às vezes não está boa, isso pode impactar também negativamente, por exemplo, o que aquele filme, aquela cena poderia causar em mim, não é verdade? O próprio teor de um filme, a índole, ele gera uma expectativa, né? Sim, Quando verdade. é que você reprova, por exemplo, um filme de terror? Se ele não te assusta e não te deixa com medo depois. Exatamente. É muito fraco o filme. É esse o juízo que seria um filme de terror fraco. Não te assusta, a trama não envolve e não te deixa depois... Filme de terror é aquele que depois você fica com medo de deixar as luzes apagadas dentro de casa à noite. Esse é o bom, porque ele mexe com a psique da pessoa. Exatamente. Ele mexe com a psique, e a psique é também um lugar de formação é um lugar de formação de identidade. Eu dei esses exemplos, né, do nazismo, estamos dando exemplo do filme de terror. Isso demonstra o quanto o cinema é um instrumento. Sim, sim. Uma ferramenta poderosíssima. Quando o nosso Senhor diz no Evangelho que nós devemos ser símios como as pombas, né, astutos como as serpentes, veja só, há uma ferramenta ali para acessar os sentidos e, por meio dos sentidos, a consciência das pessoas. Ora, mas não é a consciência, dizia São João Paulo II no documento Esplendor da Verdade, não é exatamente a consciência o lugar do encontro do ouvido do homem com a voz de Deus? Então nós precisamos usar as ferramentas para chegar às consciências. E o cinema tem esse poder persuasivo sobre a consciência. A pessoa, ainda mais quando você veicula no cinema um conteúdo que está explicitamente deixando claro que toda a produção é baseada em algo real. Aquilo instiga, né? Exatamente. Aquilo instiga.
É como quando eles mencionaram, né, os filmes de exorcismo que tem em cartaz. Uma coisa é a pessoa ir no cinema, assistir um filme e saber que é uma ficção. Ela sai com um sentimento. Outra coisa é dizer que é baseado em fatos reais. Ela sai com outro sentimento. Ela sai com mais medo ainda. Ela sai olhando debaixo do sapato para ver se tem um demônio grudado ali. É verdade. Porque é baseado em fatos reais. Então, tudo que nós produzimos em matéria de fé é fato real. É outro sentimento. Além da força da trama, né? A trama, a sonoplastia, o fato de a pessoa saber que aquilo ali são fatos históricos, que são fatídicos, ela sai com outro sentimento do cinema. Exatamente. Mas, Ângela, sabe uma coisa também que eu não sei se você pode falar melhor disso, né? Eu fico pensando como que é até para quem trabalha ali no meio católico, né? Eu estava pensando na história da Lozano, né? Porque ela tem uma história de conversão, né? Então, quando a gente pensa que a pessoa sai de um mundo onde era tudo, vamos dizer assim, tudo fácil no sentido de que quando você está produzindo algo para o secular, de certa forma, se é assim que eu posso dizer, né, padre? Eu acho que a gente tem até mais espaço. Aí, quando você está falando de um segmento específico, que é o cinema católico, que é a interpretação de algo religioso, que tem um outro sentido, isso às vezes fica até, pode-se dizer, mais difícil, né? E a história, eu não sei se eu vou dar um spoiler muito grande para quem ainda não assistiu o filme, né? Eu quase dei também, mas pode ser você que... Eu nem vou falar salva. Então, é que eu tenho que lembrar que o programa é ao vivo, mas ele fica gravado e o filme tá na sua vida, né? Tá na terceira semana. Mas é bom que instiga o pessoal a ir assistir, não tem problema. Tem muitos lugares ainda que o filme não chegou e que vai chegar, né? A gente está trabalhando nessa parte de região, né? Por regiões. Mas a história da Lupe, né, do personagem, digamos assim, é muito semelhante à da atriz, né? E ela já falou isso em outras entrevistas, que para ela ela abraçou mesmo o projeto do Coração Ardente. Ela já tinha feito um outro filme católico há muitos anos atrás, que agora me fugiu o nome em português. Cristeiro ela fez, né? Exato, obrigada. A Guerra de Cristiada. Exatamente, essa mesma. E quando o diretor ficcional ligou e chamou para ela fazer, ela logo aceitou. E para ela foi um processo também muito importante na fé. E ela fala de Coração Ardente nas entrevistas que a gente já teve a oportunidade de ver, assim, de um amor enorme. E ela fala fortemente: nós católicos temos que ir ao cinema, temos que valorizar esses conteúdos. Isso que a gente está discutindo, né, compartilhando aqui, ela fala muito forte, porque impactou a vida dela. Ela tem uma entrevista que a gente nem divulgou no Brasil, inclusive, século XXI. Vamos ver se a gente faz uma exclusiva aí. Ótimo, seria. Né? Então, ela fala justamente de que ela não, quando chegavam os convites, né, para novelas, porque ela é uma atriz mexicana de novela, de séries, e ela olhava ali a sinopse daquele personagem e ela, não dá, não consigo. Ela ficou 10 anos recusando papéis por conta da própria identidade dela de católica. Então, é o que você falou, às vezes ela perdeu muita grana. Exatamente. Né? Voltando a falar na questão, né, de um trabalho, dela ser uma profissional, de ser uma atriz profissional, ela recusou dinheiro porque ela acredita naquilo que ela realmente... Ela quer viver realmente aquilo que ela fala, né? Então, isso é muito bacana. Ela se envolveu bem, assim, na divulgação do filme, aonde ela pôde ir, ela foi. Então, assim, acho que isso é muito bom, porque fortalece também os bastidores. Encoraja outros artistas, eu acho, sabe? E converte, né? Quando você pensa assim, acho que todo mundo aqui teve talvez a experiência de ver a própria história do Jim Caviezel também, né? Ele perdeu muita coisa também, digamos assim, dentro lá de Hollywood por interpretar Jesus, né? Mas ele também viveu um processo de conversão muito intenso por também interpretar, né? Porque eu acho que para o ator,
ele encarnar aquilo, né? Encarnar aquilo que ele está ali tendo que interpretar. Mas acho que pra gente, assim, quando você percebe, porque aí eu vou falar da minha experiência pessoal, principalmente em relação a ela, você percebe que é algo que ela viveu e aquilo toca a sua vida. Então, assim, aí a gente volta a falar de novo da questão dos sentidos, que era o que o padre estava falando, né? Quando eu pego algo que é impactante e muito bem feito, aquilo toca a minha vida pelo todo. Às vezes eu nem vou saber o que está por trás daquilo, porque quando a gente olha lá esses tipos de filme, o próprio Paixão de Cristo, ou até mesmo O Coração Ardente, que a gente não sabia o que tinha por trás da história da pessoa, porque eu não sabia até então. Eu fui pesquisar depois, mas a própria história dele também, você olha que não é uma coisa só que veio pra gente, é algo que toca a vida também da pessoa que está ali vivendo naquele momento. Então, assim, eu acho que esses espaços que a gente tem, como o padre dizia no início, eles precisam ser preenchidos. Eu acho que é nosso papel, sim, como cristão. Mas olhar toda essa dificuldade, pelo menos para mim, assim, me dá uma ânsia maior de querer fazer algo melhor. Para que, se lá fora existe algo muito grande sendo feito, por que aquilo que é para Deus não pode ser, né? O que você acha, né, também, né, Renan? Deixando aí a palavra para o Renan também. Bom, agora um pouco menos empolgado diante de testemunhar o que foi o filme, trabalhando aí na comunicação, tendo experiência aí de quase 10 anos de comunicador católico, a importância de motivar as pessoas para ir numa sala de cinema e assistir um conteúdo católico não é fácil. Mas eu posso também trazer aqui a experiência. Veio pessoas posar aqui em casa no final de semana que moram mais de 80 quilômetros de Maringá. Então, assim, não tinha locais próximos da cidade dessas pessoas para prestigiar esse filme. Eu falei, olha, vem posar aqui em casa, vale a pena assistir. E dentro do filme, a gente encontra também um testemunho de pessoas que, a partir da comunicação, aqui eu não vou focar na devoção ao Sagrado Coração de Jesus, mas a partir dos instrumentos de comunicação foram tocados por Deus e até mesmo deixaram de tirar a própria vida. Agora imagina nós, hoje, falando de Coração Ardente, mas teve outros filmes, Amor e Misericórdia, Duas Coroas, São Maximiliano e Maria Kolbe, quantas pessoas ao ter contato com esse conteúdo também não traz um testemunho de vida, seja de algo que passou, que a partir desse momento começa a dar um novo significado na sua história, ou seja de algo que estava pensando em fazer e deixou. Então, diante também da sua fala, Thierry, devemos de fato ser sal da terra e luz do mundo. Existe muito conteúdo. Quem que vai tornar esse conteúdo conhecido? Quem que vai fazer também, ao mesmo tempo, o nome de Jesus ser conhecido, amado e invocado, é nós. Não somos chamados para ser comunicadores. Você, na sua experiência no Metanoia, a Ângela com a Kolbe, eu hoje, através da Associação do Senhor Jesus, simplesmente para cumprir um dever aos olhos humanos, um trabalho, mas é um chamado de Deus. Então é dever nosso, é assumir, ser sal da terra e luz do mundo, motivar mais pessoas para dizer, vale a pena assistir. Eu vivi essa experiência. É muito simples. Não precisamos ir muito no técnico. É muito simples. O filme trouxe uma experiência para mim, como foi a minha primeira fala. Eu fiquei empolgado. Agora, imagina quantas pessoas que não viveram experiências semelhantes e não estão nesse momento ainda pensando no filme e, de fato, podemos dizer, o conteúdo um divisor de águas na vida dessas pessoas. Exatamente. Então, devemos, de fato, motivar e motivar. Exatamente, e é engraçado, assim, porque aqui a gente está falando dessa questão da comunicação, mas até falo para você que nos acompanha, que se não é ainda, te convido a ser sócio da Rede Século XXI, mas como os conteúdos que a comunicação católica, a comunicação cristã faz isso que o Renan estava falando, de muitas vezes salvar vidas, salvar almas. Então, assim, é até um apelo nosso para que nós, como cristãos, possamos mesmo ter essa luta e ter esse comprometimento com aquilo que é a comunicação, que é o que a gente mais tem hoje, né, padre? Não é só a comunicação aqui
via TV e tudo mais, mas quando a gente pensa nas redes sociais também, o que se mais tem hoje é espaço para comunicação. Só que aí a gente volta no nosso tema de qual é o nosso papel como cristão. E eu fico pensando aqui, a gente está chegando no final do nosso tempo, mas também nesse papel como cristão, daquilo que a gente deve buscar. Porque a gente está falando tanto de divulgar, de falar sobre os filmes cristãos, tudo aquilo que tem de conteúdo muito bom para se passar. Sim. E esse espaço que a gente deve ter, mas também nesse mesmo espaço do cinema, de procurar aquilo que é de valor, né? De procurar aquilo que é sagrado, digamos assim, vamos dizer, de respeitar o sagrado, né, padre? Porque muitas vezes a gente vai simplesmente, agora eu vou falar para nós que somos cristãos, a gente precisa também ter esse zelo. É muito legal estar no cinema, é muito legal ver um filme muito legal, mas o que aquilo tem de valor para minha vida, né? E às vezes só pelo nome, só pelo trailer, a gente pode saber também. Então, acho que é interessante falar disso, né, padre, do cuidado que nós precisamos ter quando nós assistimos algo. E às vezes é uma super produção, é lindo e maravilhoso, mas aquilo traz algo muito sério para as nossas vidas, né? Muitas pessoas têm dificuldades de decantar, né, de separar a carga da forma do conteúdo da matéria. Então, o cinema ele tem esse poder. Ele pesa na carga da forma. A maneira como ele comunica uma coisa é persuasiva. E isso faz com que muitos acabem se perdendo, dependendo do conteúdo dos filmes, justamente porque a maneira como foi comunicado confere tal autoridade àquele assunto que ela... Eu citei há pouco os exemplos de filmes espíritas, né? Sim. Alguns famosos, veja lá o Sexto Sentido, foi feito um filme com a biografia do Chico Xavier, Nosso Lar, Os Outros. Tem uma série de filmes assim com temática espírita. A trama é muito perfeita, atores excelentes, a trilha sonora, enfim, aquilo te envolve. Tudo muito envolvente, era o que eu usava. Muito envolvente. Te envolve de uma maneira que fica difícil distinguir a autoridade que a forma cinematográfica confere do conteúdo ali, do tema tratado. Então você sai profundamente persuadido. Daí a necessidade, obviamente, de nós alimentarmos as plataformas todas com bom conteúdo cinematográfico católico, mas também trabalharmos bastante formação de conteúdos. Porque eu, pessoalmente, gosto muito de assistir todo tipo de cinema. Todo tipo. E tenho criticidade para assistir um filme e dizer, olha, que trama fantástica. Mas, né, para mim, quando eu vejo um filme como Os Outros, ou Sexto Sentido, que é extremamente tocante, envolvente, mexe com os seus sentimentos, mas em virtude da minha formação, eu consigo enxergar aquilo como uma mera ficção. Mas não são poucos os que são que conseguem separar, né? Pelo prurido de entrar na ficção com o desejo de que ela se torne uma grande realidade. Vejam, por exemplo, o poder de persuasão e de formação de todo um universo identitário que a saga Harry Potter, por exemplo, gerou na juventude. Aquela saga, na medida em que foi sendo lançada, aquilo mexeu com o imaginário da juventude. As pessoas querem se vestir com aquelas roupas, elas querem ter uma varinha, elas começam a ler os livros. Jovens que hoje numa sociedade com pouquíssima cultura de leitura, mas o filme as instigou à leitura. Porque elas queriam saber detalhes, pormenores. Veja o poder de persuasão que aquilo tem. Eu, quantos casos como padre eu acompanhei de jovens que foram realmente encantados pelo mundo da magia, da bruxaria, porque o filme transmitiu a ideia de que existe uma magia boa. Né? Eu assisti a saga toda e assisti aquilo com teor de ficção. Achei bastante interessante, etc. Mas estou aqui colocando como exemplo, como parâmetro,
para que todos percebam o poder de penetração de alma, o poder de penetração psicológica que um filme, quando bem trabalhado, divulgado, propagado, ele tem. Assim como casos inúmeros de conversões à fé cristã ocorreram com o filme Paixão de Cristo. Exatamente. Eu acompanhei, são 3 casos que eu acompanhei pessoalmente de conversões à fé católica por causa do Senhor dos Anéis. Sim. Porque a trama foi elaborada, foi feita pelo Tolkien, não tem nenhum teor explicitamente cristão, mas as categorias sociais, relacionais ali, né, a alegoria. Mas acho que quando a pessoa faz o que o senhor falou, né, padre? A pessoa às vezes conhece ali o Tolkien, conhece a história, às vezes até lê os livros, viu os filmes, mas começa a se instigar a descobrir o que significa aquilo. E a partir do significado, a partir do conhecimento do autor da obra, aí ela vai entender o que aquilo significa. Eu também vi pessoas fazerem isso, né? De procurar o que era aquilo que ele estava querendo dizer, né? De ir atrás e descobrir isso, né? Até, desculpa cortar o senhor. E um outro modelo que eu acredito que é o formato do filme Coração Ardente é o modelo de filme em documentário. Eu sou apaixonado por documentário. Porque ele vai abrindo gavetas de informações e dependendo da gaveta que ele abre, eu sou assim, eu fico alucinado. Não, peraí, ele abriu essa gaveta, né, esse assunto aqui, com certeza tem mais coisa. Eu quero saber mais. Então, entra a vida de alguém, mostra um lugar, mostra um determinado fato histórico que vem aqui só para iluminar a extensão do conteúdo, mas não entra em profundidade. Você quer saber a profundidade daquilo. E o documentário tem uma linha, né, de começo, meio e fim, que ele precisa seguir. Exatamente. E aquilo instiga você. Se eu vejo um documentário, eu fico o dia inteiro também depois envolvido no assunto. Sabe que é importante isso que o Pá está falando? Porque aqui eu vou falar rapidamente, porque a gente está chegando aqui no final e eu quero que vocês deixem aí a palavra final de vocês. Mas falando do filme Coração Ardente, isso que o padre fala, do fato dele ser, ao mesmo tempo que uma trama, um documentário, não tem como não se instigar ao fato do que é esse coração apaixonado de Jesus por nós. Porque até aproveitando, né, nós vamos ter aí a primeira sexta do mês aqui na associação, nós temos a missa do Sagrado Coração, né? Então, assim, muitas vezes, eu vou falar até de opinião pessoal, muitas vezes nós achamos que é uma devoção popular mais antiga, para as pessoas mais velhas, mas quando você entra na verdadeira história do que é a devoção, mas de olhar para a paixão de Cristo, a paixão que Cristo tem por nós. Então, o filme traz isso, né? Traz esse teor que o padre fala de nos instigar a ir atrás de algo. Mas no caso de nós cristãos, quando você tem algo que nos chama à fé, que nos chama a Cristo, isso é muito maior. Porque não está instigando só a nossa inteligência, a nossa pesquisa, a nossa busca, mas está instigando a entender ou a pesquisar ou a procurar quem é esse Cristo apaixonado por mim. Por isso que eu faço aqui novamente o apelo para você que nos assiste, para você que vai nos assistir depois aí, de buscar esta formação também. Talvez você esteja aí nos assistindo pensando assim, mas como que eu posso colaborar, né? Como que eu posso evangelizar, assim? Eu adoro cinema, adoro arte, eu estou pensando em fazer cinema, o que que eu posso fazer? Talvez seja um chamado de Deus, né? Para a sua vida também, para a nossa vida, de instigar o valor do amor apaixonado de Cristo pelos homens. E aí eu quero só, para finalizar aqui, pedir para vocês deixarem a palavra final de vocês nesses 5 minutinhos que nós temos aí. Ângela? Bom, então, primeira coisa, agradecer, né, vocês pelo convite, o Renan por ter feito essa ponte, né, e nos contactado aí, colocado a gente em contato e ter tido essa oportunidade. E dizer que vocês estão já convocados para fazer parte do nosso primeiro festival de filmes católicos, que, se Deus quiser, vamos realizar o ano que vem. Porque tudo que o padre falou aí, ele é um ótimo roteirista. Então, ele tem que estar na curadoria desse festival. Eu vou. Vou com gosto. Porque ele gosta de filme. Ele tem todo esse conhecimento da própria formação humana, né? Que ele já expôs bem aí. Então, assim, a gente está sonhando esse primeiro festival e encontramos já algumas pessoas que querem também nos ajudar.
uma cineasta de Goiás, que eu conheci agora há pouco tempo, e ela já tinha esse projeto guardado, né? E aí agora com o Coração Ardente, com esse movimento que a gente está timidamente começando, porque a gente fala começando, porque o Brasil é um continente, a gente vive num país muito, muito grande geograficamente, também populacional, então chegar em todas as paróquias, em todas as dioceses, em todas as comunidades, vai ser por etapa, né? Por isso que o filme está chegando por etapa, e a gente já tem outros na lista, né? A gente já tem aí um calendário de outros filmes, aí filmes mesmo, contando a história real, por exemplo, de Santo Antônio Maria Claret, fundador dos claretianos. Já é um próximo filme que a gente vai começar a trabalhar. Tem um documentário sobre a Sagrada Eucaristia, que aí é testemunhais mesmo de pessoas que viveram a experiência da Eucaristia. E tem um outro filme que vai falar também sobre Nossa Senhora de Lourdes. Então, tem alguns filmes que estão chegando e a gente quer agradecer muito pelo espaço e por outras oportunidades que virão, poder compartilhar com vocês, agradecer, né, pela divulgação também de vocês, pelo entendimento, por essa prosa tão aproveitosa, né, para esse momento e para quem vai depois assistir. E é esses espaços que devagarzinho a gente vai compartilhando, e assim a comunicação vai estar mais ampla, né? Rádio, televisão, cinema, teatro e tantas outras atividades que o sagrado faz parte, né? Então, minha gratidão mesmo a todos vocês. Renan? Eu encerro com aquele versículo bíblico que eu mencionei, Provérbios 19, versículo 21. Há muitas vontades no coração do homem, mas é a vontade do coração de Deus que se concretiza. Esse encontro, conhecer a Ângela, tudo o que aconteceu nos últimos 15 dias até este programa é vontade do coração de Deus. E a vontade do coração dele é que o Evangelho também, através do cinema, dom de Deus, seja instrumento de evangelização. Só tenho a agradecer, Tiele, Padre Douglas, pelo convite, Ângela, pela amizade agora, e que todo o nosso trabalho, toda esta conversação seja de fato para a maior glória de Deus e motive demais irmãos e irmãs para prestigiarem este filme e tantos outros que vão ser lançados no Brasil. Muito obrigado. Gente, eu que agradeço vocês, que Deus abençoe imensamente a vida, o trabalho, o ministério de vocês, e que nós, como cristãos aí, falamos tantas vezes aqui, possamos ser também este canal de comunicação, mas canal que consome aquilo que é dado na igreja, né, padre? Ah, isso mesmo. Eu digo assim, como sacerdote, como pastor de ovelhas, a demanda pastoral que nós temos nas nossas comunidades, eu sou pároco na minha diocese, nós estamos numa sociedade cada vez mais visual. Às vezes eu recomendo livros, textos, infelizmente, sobretudo da nossa juventude, né, por desvios educacionais e pedagógicos do nosso país, a gente sabe bem, mas eles não têm a cultura de leitura. Fica tão difícil incutir ideias sãs e cristãs, porque eles estão completamente viciados nesse recurso. Veja, é um recurso magnífico. Pena que muitos sejam viciados nele. Ok, então como então tornar o vício uma virtude? Se você não colocar ali um conteúdo. Então eu estou sempre atrás, eu como pároco, estou sempre atrás de conteúdos audiovisuais, filmes, né, séries, documentários que possam ser veiculados para os jovens adultos, para as crianças, para enchê-los de cristianismo. Ver mais um conteúdo desse aí como Coração Ardente arde o meu coração também. Exatamente. Que o nosso coração, então, seja queimado aí pelo fogo do Espírito Santo na nossa vida. Que o Espírito Santo abençoe você, abençoe cada um de nós. E eu peço aqui para a gente encerrar a bênção então do Padre sobre nós. Que desça pelos méritos do coração imaculado da Santíssima Virgem Maria e do Sagrado Coração de Jesus. E da Santa Margarida Maria Alacoque. De todos os santos de Deus, a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Gente, muito obrigado. Fiquem com Deus, viu? E até a próxima semana, se Deus quiser.
Obrigado.